Sejam bem-vindos à nova temporada do Deixa Rolar, uma temporada especial Viajantes, e começamos da melhor forma. Paula Cota, muito obrigado por estares aqui connosco. A Paula é uma das viajantes mais consagradas que temos em Portugal. Já editou livros, tem documentários sobre si. Paula, uma vida dedicada às motas e às viagens. Obrigada pelo convite. Obrigada eu. Foi com muito gosto. Uma vida dedicada às motas. As viagens vêm a seguir. Então, conta-nos como é que tudo começou. Começou em tempos, no século passado. O meu avô tinha uma scooter e eu achava muita piada aquilo, porque o barulho das motas sempre mexeu comigo. E eu roubava-lhe a scooter, andava lá na aldeia com aquilo e depois, pronto, começou daí o facto porque eu andava muito de bicicleta e não ter que pedalar e não fazer força e ser só fazer assim, era uma maravilha. Exato. E começou aí o vício. Depois cheguei a uma altura que fui trabalhar um verão inteiro nas férias, poupei o dinheirinho todo e comprei a minha primeira Sash Motozak 50. Isso terias tu que idade? 5 mudanças! Terias tu que idade por essa altura? Tinha 18. E depois, a partir daí? A partir daí é uma evolução normal. A pessoa, pronto, começa a trabalhar, começa a ter mais dinheiro, começa a subir a cilindrada e pronto, é uma evolução natural ao longo do tempo. Tu usavas muita moto no teu dia-a-dia na cidade? Ou Sim, na altura andava sempre de moto na cidade. Com a Sash, com a XT3,5, com a XT600, andava muito em cidade. Depois, a cidade já não era suficiente para mim. E comecei a fazer outras coisas aqui por Portugal. Isso é tudo uma questão, é como eu digo, é evolução. A gente vai querendo mais e mais e mais e a cilindrada vai aumentando e nós vamos percebendo que conseguimos ir mais longe e pronto. E depois chega uma altura na vida que Portugal já não chega, temos que ir para fora. E foi aí que começou a parte internacional da questão. Mas as viagens, nessa altura, quando tu começaste, era uma questão de escape, de fuga à rotina? Ias com amigos? Normalmente ia com pessoas amigas, muitas vezes ia sozinha. Era uma questão de conhecer o mundo. Conhecer Portugal, conhecer paisagens, conhecer sítios. A gente olha para o mapa e vê um nome aqui e ali, o que é isto, e depois vê uma coisa na televisão, um mosteiro lindíssimo. Eu gostava de ir lá ver aquilo, não é? E a moto permite-me fazer isso de uma forma mais livre e mais sensitiva do que um carro. Aquilo depois acaba por ser quase um vício, não é? À medida que vais fazendo, vais querendo fazer mais. Exatamente. Agora fui até o Porto, agora vou até Braga, agora vou até Bragança, porque Exatamente. não até Santiago de Compostela, e quando dás por ti... Já estou longe. Mas é um vício, não é? É um vício. Torna-se um vício. Eu acho que é uma procura. O vício no sentido positivo. Sim, acho que claro. É uma procura de coisas, é uma procura de nós mesmos. É questão para mim, descobrir o mundo, descobrir pessoas, que é espetacular. Quando eu paro num sítio e vem uma velhota a dizer: "Ei, menina, que moto tão grande e tal." Se eu tivesse a sua idade, fazia a mesma coisa. Isto é uma coisa brutal. E depois ficar ali na conversa. Obviamente que uma mulher de moto desperta atenção, claro. Ainda hoje desperta atenção. E facilita um bocado, é um quebra-gelo. Se eu for sozinha, falo com muito mais pessoas do que se for acompanhada. E eu descobri o prazer disso, que é bom. Eu costumo dizer, um viajante nunca está sozinho. Está sempre acompanhado pelas pessoas com quem se cruza. E são experiências maravilhosas que nos ajudam a crescer interiormente. Tu já viajaste em grupo e sozinha, mas algumas das tuas maiores viagens, ou mais importantes que fizeste sozinha. Sim. Foi propositado, propositado no sentido de eu quero desfrutar isto sozinha, no meu ritmo, com o meu tempo, ou foi porque calhou? Depende do destino. Depende do destino. Por exemplo, a primeira vez que eu fui para Marrocos sozinha,
ninguém queria que eu fosse sozinha, porque ainda ficava num harém qualquer, lá de um cheque. E foi porquê? Porque eu já lá tinha ido 2 vezes com grupos, e os grupos têm um plano, têm um hotel, têm um circuito, e eu achava que havia imensas coisas pelo caminho que eu queria descobrir e que eu não tive tempo de parar, Exato. porque tinha que seguir as regras do grupo. Portanto, fui sozinha. Há outros países que é fácil ir sozinha, porque são países seguros, eu estudo muito isso, e eu prefiro ir sozinha porque eu sou muito independente. Eu saio quando quero, eu paro quando tenho fome, meto gasolina quando é preciso, não, se quiser parar num sítio porque gosto, eu paro e não tenho ninguém ao meu lado a dizer isso era melhor aqui, isso era melhor ali, isto. Se calhar é um bocado de egoísmo, Sim. mas é verdade, eu sou livre e faço o que eu quero. Mas as viagens acabam sempre, mesmo que vás em grupo, ali uns momentos muito egoístas, não é? Eu não diria que é egoísta. São momentos a só, individual, momentos sim. a só, sim. Vamos ali sozinhos a pensar na nossa vida e tal. Quantas Portanto, vezes eu não estou a pensar na nossa vida e eu costumo dizer que eu medito em cima da moto. Eu 100 km depois de sair de Lisboa já estou em estado de transe. É maravilhoso. já resolveste muitos assuntos na tua Exatamente. cabeça Exatamente. numa viagem de moto. E eu, há montes de vezes que vou para uma serra, uma planície ou o que seja, e sinto-me tão dentro da natureza que eu paro e fico ali a olhar, fico a contemplar, sabe-me bem. Eu levo sempre um livrinho de notas e escrevo imenso durante as viagens, os pensamentos, as coisas, o sítio onde eu estou. Isso faz-me um bem incrível e ter ali a 2 rodas ao lado e sentir que ela me pode dar um prazer enorme de sentir o vento, de sentir os cheiros, de andar por onde eu quero, ir por carreiros que os carros não passam. Para mim é fantástico. Não, como costuma dizer, no mundo das motas, só quem anda é que sabe. Exato, exato. Alguma vez sentiste medo ou receio em alguma situação por estar sozinha? Não. É assim, senti uma vez perigo e tive uma situação um bocado estranha em Inglaterra. No meio dos sítios todos que eu andei, foi na Europa que eu senti perigo e senti perigo para a minha vida. Todos os outros sítios nunca senti, porque eu raramente faço estradas de terra e uma estrada de alcatrão acaba sempre por passar alguém. Eu faço uma condução muito segura, muito preventiva, porque eu não vou passear para cair. Claro. Portanto, ando mais devagar, ando com todos os cuidados. Para mim, toda a gente tem prioridade. Eu quero é seguir o meu caminho e voltar em segurança. Portanto, não arrisco muito, porque para mim o risco é estar ali, sozinha. Estar ali na Turquia, estar na Índia, estar no Irão, estar onde quer que seja, na Guatemala, no Marrocos, Argélia. Estar ali, sair de casa e estar ali em cima de uma moto já é o risco suficiente. Portanto, não preciso correr mais. E quando tenho alguns percursos mais difíceis para fazer, por exemplo, na Turquia, tinha no Monte Nemrut, eu enganei-me na estrada e fui para um sítio que não tinha saída. E tinha 2 hipóteses: ou descer a montanha, fazer 300 km e subir para o outro lado, ou fazer 50 km numa estrada de terra. Obviamente que os 50 km eram mais coisa. E o que é que eu vi? Vi um senhor com uma pick-up na estrada, parei e perguntei-lhe onde é que era o sítio e quanto é que ele me levava para me levar lá. E o senhor disse: levo-me 10 euros só para a gasolina. Vamos embora. E ele ia-me indicando o caminho, eu ia à frente e ele ia na carrinha atrás de mim. Eu sabia que se me acontecesse alguma coisa, tinha ali alguém Estava para ali me alguém ajudar. para te ajudar, exato. Pronto, é fácil. E não estava sozinha, aquilo nem sequer tinha rede de telemóvel. E se caísse, era uma estrada de terra, eu sabia lá quando é que passasse alguém. Tens ideia de quantos quilómetros já tu fizeste nas tuas viagens? Não. Não tenho ideia nenhuma, não faço ideia nenhuma. Descobri que tinha 80 km de moto avariado quando vim do Irão, porque eu antes fui fazer revisão à oficina e quando voltei fui fazer revisão outra vez. E o Ricardo perguntou-me se eu tinha feito 1500 km. Eu não
Mais que isso fiz eu só para atravessar a Turquia. É que a tua moto só dá 1500 km desde a outra vez. E aí é que descobriste. Descobri e não sei há quantos anos eu tinha 50 km avariados. Porque eu só uso o parcial para ver quando é que preciso meter gasolina. Na minha moto antiga, que tem 28 anos e que não tem manómetros, nem eletrónicas, nem nada. Claro, e foste habituando. Olha, antes de continuar a nossa conversa, porque há aqui muita coisa, de certeza que há muita história caricata que aconteceu ao longo destes anos todos que tu viajas de moto, mas vamos fazer aqui uma pequena pausa para a nossa rúbrica 20 à hora. A rubrica 20 à hora são 20 perguntas de resposta muito direta. Pode haver aqui algumas rasteiras ou não, mas vamos já descobrir. Maroto. Que nome dás à tua moto? Vermelhinha. Pelo caminho mais fácil ou mais difícil? Pelo mais interessante. Alcatrão ou terra? Alcatrão. O que pensas quando tens que levantar a tua moto do chão? Eu não penso nada, porque eu espero que passe alguém para me ajudar. Ou peço a alguém que esteja na rua. Eu uma vez, em frente ao... Fizeste-me lembrar uma coisa gira. Em frente na Avenida do Brasil, tinha uma TDM. E aquilo era super pesado. Estacionei, pois não o conseguia tirar do passeio. E então estavam lá 2 maluquinhos em frente à coisa. Eu fui-lhes pedir para eles me empurrarem a moto. Mas pronto, correu bem. Desarrascaste e correu bem. Que amuleto te acompanha em cada viagem? Amuleto? Sim. Amuleto é o meu pijama. O meu pijama do Mickey. Vai sempre comigo. Vai sempre contigo. O que não pode faltar na tua mala de viagem? Na minha mala de viagem? Escova de dentes. Passaporte. Telemóvel. Papel higiênico. Boa. Qual o objeto que temas em levar, mas que nunca te faz falta? Não levo coisas que não me fazem falta. Já tenho experiência suficiente para Exato, ser... para levar o essencial. O essencial. E quando se acabam as piugas e os t-shirts, vou a uma loja de chineses e eu compro. E está feito. Uma vez na Guatemala comprei um pack por 5 euros. Dizia pack familiar, 3 piugas. Sabes o que é que saiu? Uma piuga de homem, uma de senhora e uma de criança. Que eu não consegui calçar. Pronto, usaste 2 pares. Já não foi mal. Qual é a parte mais difícil de viajar de moto? Decidir para onde ir, decidir o que levar ou convencer a família que vais voltar inteira? Convencer a família que vou voltar inteira. Qual foi a coisa mais estranha que já transportaste na moto? Ei. Olha, o tapete da sala veio à pendura da moto. A máquina de moer café em ferro, que é deste tamanho... Então, mas espera aí, o tapete veio à pendura da moto de onde? Do continente para Lisboa. Pensava que tivesse sido tipo Marrocos ou uma coisa assim. Não, depois tinha problemas na fronteira. Mas aquilo foi difícil de dobrar e foi um espetáculo para os seguranças todos do continente. Não posso fazer a publicidade. Uma máquina de café em ferro, assim, que trouxe de Bragança para Lisboa, 7 quilos de tâmaras da Argélia. Parece-me bem. Se a tua moto pudesse falar, qual seria a primeira coisa que ela te diria? Vamos embora. Capacete sempre bem cheiroso ou nem por isso? O meu capacete está sempre bem cheiroso, porque eu normalmente uso estas golas que protegem o cabelo e protegem o fogo do capacete. Portanto, o meu capacete está sempre cheiroso. Até porque eu sou cheirosa. Exato. Qual foi a desculpa mais elaborada que já inventaste para ir dar uma volta de moto e fugir a um compromisso? Não, eu não faço isso. Não. É o que é. Eu não dou assim desculpas. Eu sempre fui muito direta, muito explicada. Eu assim, vou andar de moto e não me apetece ir ao jantar. Exato. Qual foi o momento mais insólito que viveste em cima da moto? Insólito? Tantos. Só queres um? Só um. Depois já voltamos aí às tropelias. Insólito, sei lá, não me lembro, já foram Bem, olha tantos. aquela do passeio, ajudarem-te a tirar a moto de essa já foi há muitos anos. Estava a pensar em coisas mais recentes, mas são tantos. Então, mas já vamos descobrir isso tudo. Se pudesses ter um superpoder na moto, qual seria? Gasolina infinita.
Esse é o que todos queremos. Qual é aquela música que mais ouves na moto, mas que ninguém pode saber? Eu não ouço música na moto. A música que eu ouço é o vento. Eu não sou adepta de ir ouvir música porque eu acho que nós temos 5 sentidos e precisamos deles todos. E eu gosto de ouvir o vento. Boa. Se pudesses trocar a moto por outra coisa, o que seria? Nada. Outra moto. Qual a desculpa que dás a ti próprio para não lavar a moto? Não dou desculpa. A minha moto lava-se quando está a chover, quando vai ao mecânico. E pronto, que é para Antes de ir para o conservar. travel este ano, lavei o vidro, estava tão cheio de mosquitos que eu Não tive conseguias ver vergonha. E depois sabia que os meus amigos me iam dar na cabeça e então estive lá a lavar o vidro. Sozinha ou em grupo? As duas coisas. A quem é que nunca darias boleia na tua moto? Eu não dou boleia na minha moto, raramente dou boleia na minha moto. Porque, para além de não gostar de andar com o peso do pendura, acho que é uma responsabilidade enorme. Evito. Ok. Depressa ou devagar? Depressa na autoestrada, devagar no resto. Muito bem. Regressamos então aqui à nossa conversa. Eu quero-te fazer pelo menos mais duas questões importantes, que é, primeira, tu tens ideia dos países, claro que tens, mas consegues dizer os países onde tu já passaste? Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica, Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia, Senegal, Guiné, Argélia, Egito, Turquia, Irão, Vietnã, Camboja, Tailândia, Myanmar, Índia, Butão, Guatemala, Peru, Inglaterra, Ilha de Man. Espera aí, deixa-me pensar. Já foram alguns. Deve haver aí mais alguns. Mais um ou outro que Sim. está a escapar. Desses todos, qual foi assim o que marcou mais? Houve 3 países que marcaram muito até hoje. O Irão, que é um país riquíssimo, fantástico, com umas mesquitas brutais, com umas pessoas super simpáticas. O Butão, que é um país que, nos termos que nós conhecemos da nossa vida, já não existe. O governo vive para as pessoas, as paisagens são brutais, as montanhas são incríveis, as pessoas são incríveis. E a Argélia foi a minha última paixão. Já lá fui 2 vezes, pelas pessoas, pela cultura, pelo deserto da Argélia, que é uma coisa... Nunca vi um deserto tão lindo. Eu tive a sorte de ir até à fronteira sul da Argélia com 2 argelinos amigos e vi coisas incríveis e as pessoas e adorei. Eu este ano ainda não fui lá, mas não sei se ainda vou, mas para o ano já não falha, vou a 3ª vez. Qual é assim, aquele sítio ou aquela viagem de sonho que ainda te falta fazer? Estrada da Seda, a Mesopotâmia toda, portanto entrar ali pela Jordânia, fazer Iraque, a Síria, Líbano, aquelas coisas todas, porque foi ali o berço da humanidade. A Etiópia e o México. O que é que está planeado agora Está brevemente? tudo planeado. Está tudo planeado. É uma questão de oportunidade. Exato, É a primeira que aparecer, eu vou. exatamente. Olha, eu não quero acabar aqui o programa sem conhecermos assim uma ou duas histórias caricatas que tenham marcado, seja de que forma for. Olha, pela na negativa, Turquia, pela na positiva. Turquia fiquei hospedada numa pensãozinha em que a senhora não falava uma palavra de inglês e eu não falo turco. E sentámos na soleira da porta, as duas, uma tarde inteira a conversar. Por mímica, por mapa, E ela deu-me o roteiro todo, isto foi na zona da Capadócia, deu-me o roteiro todo dos sítios que eu havia de visitar, os tours que eu devia fazer, tudo. Foi espetacular. E tu seguiste isso? Que ela Segui te disse? tudo. Pá, uma vez em Marrocos, houve um senhor sentado que se meteu comigo e eu não estava para aturar, e depois dizia não, merci, e ele depois começou a dizer umas coisas que me despertaram e comecei a falar com ele e falámos de política, psicologia, de filosofia, de não sei o quê, e tu não davas nada por ele ali sentado.
Pá, e histórias assim tenho aos montes. Na Argélia, conheci um motar no barco, porque tivemos 3 horas na fila da alfândega e estavam as duas motas lado a lado, começámos a falar e ele estava a trabalhar em Espanha. E então percebeu que eu não tinha hotel reservado, não tinha nada, ia sozinha e disse, não, tu ficas em minha casa. Começou logo aí. Onde é que eu acabei? Em casa da sogra. Porque a sogra vivia numa grande casa, num empreendimento com segurança privada e não sei o quê, e hoje é a minha irmã na Argélia. Fui adotada por essa família. Depois, ao longo do caminho... à Argélia, vais lá ter com eles. Claro, e vou lá ter com eles, e tenho outra família em Lagoate, tenho outra em Constantina. Fui adotada por várias famílias na Argélia, que é uma coisa que me enche o coração. Sei lá, eu tenho... Devias-me ter dito que era para eu pensar nas histórias, porque eu tenho Pois tantas... assim de repente às vezes é difícil. Assim de repente é difícil. Olha, estamos mesmo em cima do final, mas aqui para as pessoas também perceberem um bocadinho, tu profissionalmente o que é que tu fazes? Eu trabalho na área financeira. Ok. E achas que estas viagens todas que fizeste ao longo do tempo são compatíveis com uma família? Qualquer pessoa Completamente compatíveis. pode fazer? Porque há Sim. muita gente que pensa, mas eu tenho os filhos, eu gostava muito, mas tenho os filhos e tenho o trabalho e tenho... Isso é só desculpa. Porque se tu quiseres, consegues arranjar tempo e fazer. Depende das condições que a pessoa vive. Se a pessoa tiver uma estrutura familiar, por exemplo, eu tenho a minha mãe, e a partir do momento em que a minha filha tinha para aí 6, 7 anos, portanto já sabe dizer que é que tem fome, que quer dormir, que quer ir à casa do banco, não sei o quê, e a minha mãe podia ficar com ela, eu ia, na altura estava limitada a 15 dias, portanto 2 semanas, porque 15 dias eram para mim, 15 dias era para ela. Portanto todos os meus tours eram feitos nas 2 semanas, Claro. e fiz bastantes em 2 semanas. Ela começou a crescer, já não queria aturar a mãe, e eu agora tenho 20 dias. 20 dias, contando mais os fins de semana, acabo de ter 30, portanto vou mais longe. O tempo, toda a gente tem o mesmo tempo e toda a gente pode fazer alguma coisa. Pode passar férias com a família e pode passar férias sozinho. Basta uma semana para se fazer uma viagem interessante. Sim, claro. Porque é assim, eu não preciso levar a minha moto para o Eirão, uma parvoíce. Quer dizer, vou perder uma semana para lá, outra para cá, já se foram as férias. Portanto, eu faço imensas vezes. Vou, alugo uma moto lá e dou uma voltinha. Uma semana, se a gente juntar os 2 fins de semana, são 9 dias. Exato. Saio daqui uma sexta-feira à noite, venho na segunda-feira de manhã. Eu, quando vim da Guiné, aterrei do avião às 8 da manhã, às 9h30 estava no escritório a trabalhar. Exato. Dá para fazer tudo e dorme-se depois. É assim, a família... É assim, eu tenho uma filha. Se tivesse 2 ou 3, obviamente já era mais complicado. Claro. Mas quando eles começam a atingir uma determinada idade, já é mais fácil. Deixar com a tia, com a irmã, com a avó, com não sei o quê. E depois é ir. Exatamente. E também não é muito caro. Também Sim, não é muito caro. Também não é por aí. Achas que serias a mesma pessoa se não tivesse Não. esta ligação com as motas e Não, com as de maneira viagens? nenhuma. As motas, quem gosta mesmo de paixão é um sinónimo de independência, de liberdade, de rebeldia e de uma série dessas coisas. Quem viaja aprende a ser calmo, ponderado, humilde. São coisas que se aplicam no nosso dia-a-dia, na nossa vida profissional, em tudo. Aprende-nos a ter experiências, a alargar os nossos horizontes, a ter uma visão mais alargada das coisas, a desconfiar das notícias. Porque as notícias, eu sempre que vou a sites americanos, pickpockets, dangerous, não sei o quê, não sei o que mais. Se eu fosse acreditar naquilo, não saía de casa. Claro. Portanto, é preciso algum bom senso, discernimento, espírito crítico, e eu não seria a mesma pessoa se não fizesse estas coisas. Última pergunta para fechar, já que já passámos aqui O relógio está a contar e vamos falar mais depressa. Há muitas mulheres, cada vez mais, não sei se é mesmo assim, ou sei porque agora
as coisas ganham mais impacto nas redes sociais e principalmente nas redes sociais. Parece que há mais mulheres a andar de moto e a querer andar de moto. O que é que... E eu sei que tu tens muito essa preocupação de incentivares e de ajudares até essas mulheres que querem viajar e andar de moto. O que é que tu lhes podes dizer? É pá, vão. Para já, não se importem com o que as pessoas digam, porque nós somos o que somos e não temos que dar justificações a ninguém. Depois, vão com calma. Uma moto mais pequena para aprenderem, porque conduzir um carro e conduzir uma moto não tem nada a ver. Nós temos que nos preocupar connosco e com os outros numa moto. No carro temos a lata à volta, podemos fazer alguma asneira. De moto não há asneiras. Portanto, tenham calma, aprendam. Há montes de cursos incríveis que uma pessoa pode fazer para treinar, para aprender, para não sei o quê. E seja que idade tiverem, vão. E se precisarem de alguma coisa, falem comigo. Não tenham medo, ou sim, é bom ter medo, porque uma pessoa vai alerta. Mas principalmente não tenham medo de sair fora de zona, da vossa zona de conforto, da redoma. Sejam selvagens. Parece-me uns bons conselhos da Paula para todas as senhoras, meninas, raparigas que queiram começar a andar de moto e viajar. Olha, Paula, muito obrigado. Tenho aqui só uma Ai, um presentinho. ofertazita do nosso Obrigada. um dos nossos patrocinadores. Quer dizer, depois desta conversa toda, estás-me a dizer que eu tenho que começar a lavar a moto e usar isto. Exato, as perguntas não são inocentes. Espetáculo! Quanto a nós, Muito bom! foi um prazer estar convosco neste primeiro episódio da temporada especial Viajantes. Há muitas e boas histórias para ver ao longo desta temporada. Continuem connosco até daqui a uma semana e já sabem, até lá, deixa rolar. Obrigado. E a dica de hoje é sobre seguro para a moto no mundo inteiro. Uma das questões que mais me fazem sempre nas redes sociais, e que o pessoal tem sempre muitas dúvidas, como fazer pelo mundo. Ou seja, na Europa é simples. Temos a nossa carta verde, dá para a União Europeia toda e podemos fazer sempre extensões em países próximos, como é o caso da Turquia, Marrocos. Agora, chegamos a uma América do Sul, ou uma África, Ásia. Uma questão muito pertinente. É difícil de responder simples. Ou seja, alguns países, mesmo na fronteira, têm uma casa que vos obriga a fazer o seguro para entrarem naquele país. Outros países, nem existe sequer possibilidade de fazer seguro nem que vocês queiram. Portanto, há um site que eu costumo utilizar, que é o overlandingassociation.org, que tem um mapazinho, tem lá seguros e conseguem ver por país se é obrigatório seguro, onde fazer o seguro, como fazer o seguro. Portanto, mais fácil é impossível, só ir a esse sitezinho, pau, tenho o seguro preparado para a vossa moto no dia que quiserem entrar.